Começando mais um Sociedade Metamorfose Podcast. Estou rindo aqui que eu acabei de dar uma encolerizada com o Amoroso. Às vezes esse negócio sai... Eu até tenho que olhar o início do episódio, da parte 1 do episódio de hoje, porque eu acho que sai um vamos, não vamos ali, tem um trechinho nosso pré... Bom, fazer a pequena introdução aqui, pedir para a galera... Começamos já muito solto. Para a galera curtir, seguir. Pô, é legal se inscrever no canal, ajuda bastante a gente, se puder compartilhar o conteúdo também. Podcast que o Amoroso chamou a atenção para uma coisa muito importante quando ele começou a falar, um tema que é muito recorrente, ele falou o ser humano. Eu falei, pô, não tinha parado para pensar nisso. E aí, quando a gente está olhando muito para o ser humano, está falando do crescimento, do desenvolvimento, a partir da filosofia, a partir da educação. E eu dei uma refletida, cara... Será que a gente não está muito arrogante? Nós podemos realmente falar sobre crescimento humano? Estamos cuidando suficientemente da nossa vida? E aí eu puxar um exemplo aqui de um filósofo que é o Diógenes, o Cínico. Ah, o Cínico. Da época helenística, se eu não me engano, que foi um cara que parece que não escreveu nada também, que ele preferia praticar a filosofia que ele defendia a escrever. Parece que ele não tem nenhum sistema filosófico do barril, né? Escrito. Não sei se do barril, não sei se ele que... Enfim, não, com Alexandre o Grande. Para a gente não desviar o assunto, a provocação que eu queria trazer, que eu acho que é importante, a reflexão, legal você estudar, legal você se aprimorar, mas se a gente está falando de crescimento humano, o quanto nós estamos levando aquilo que a gente está estudando para a prática. Isso é uma conversa que a gente tem muito no privado, né? Porque eu queria trazer, que eu acho que tem a ver, já que é entre o bovino e o humano, e esse desenvolvimento humano, o quanto a gente está fazendo isso e por que a gente se sente à vontade para achar que pode ajudar as pessoas a fazer também, a se desenvolver também. Então, antes do Amoroso começar a falar do que você acabou de fazer essa reflexão, que eu acho que não é soberba, porque a gente não veio aqui e falou assim, estamos prontos e agora a gente está mostrando justamente o nosso caminho, o desenvolvimento. A gente está se desenvolvendo, nós não somos perfeitos, nem vamos ser, né? E a gente procura que nas nossas ações sejam refletidas nisso que a gente vem falando. A gente vai errar, mas a gente tá imbuído, a gente está no caminho do desenvolvimento. Eu acho que por isso que acho que não é uma soberba. Não tem um ponto final. Perfeito, Gulon. A gente sempre vai estar se educando, né, e aprendendo e se desenvolvendo. Não tem um ponto final. Então, a gente está no caminho e aí, de repente, pode ter até alguém que esteja na nossa frente do caminho, né, mas o intuito aqui é buscar pessoas que queiram se desenvolver e aprender um pouco. Excelente, Gulon. Tá respondido. O Moroso quer complementar. Essa questão do ser humano, eu pessoalmente sou um estudante de humanidades e tudo que eu leio, tudo que eu estudo, eu tento enxergar dialeticamente, né? Que é através do literal, né? Através da letra. Então eu tento entender uma coisa que tenha um exemplo humano além do que está escrito no papel. E para isso você tem que ter a certa educação para poder atingir esses outros níveis. E você precisa também aplicar isso na sua vida, né? No aspecto moral, no aspecto comportamental. Se você lê muito, lê todos os clássicos gregos e latinos, e você continuar o mesmo ser humano, tu leu errado. Volta lá que você não soube ler. Então você tem que melhorar como ser humano. A técnica não nos dá isso. De uma forma geral, você que vai estudar técnica, educação física ou fisioterapia, você não vai necessariamente melhorar como ser humano, você vai melhorar como interventor. E talvez o feedback do aluno e essa vivência te melhore como ser humano, mas não a leitura propriamente da técnica. E o que os estudos de humanidade fazem isso com a gente. A gente tende a melhorar como ser humano pelos exemplos nos trágicos, na comédia. Mas isso é a nossa trajetória. Eu imagino que eu tenha melhorado muito como ser humano, até moralmente e atitudinalmente, com os estudos mesmo e fora a prática, né? A tendência, Amoroso, é a gente se desenvolver, né? Mas tem uma questão da iniquidade, né, do ser humano, que você pode fazer a coisa errada. Você tem essa liberdade, mesmo vendo o certo, você fazer o errado, né? Tem um exemplo que eu acho muito bom, que foi um cara meio cínico, né, na minha opinião, que ele é um fato verídico. Ele era professor de teologia
E aí ele, casado, e ele começou a sair com outras mulheres, alunas, né? Traição, não sei o quê. E aí as pessoas mais próximas dele começaram a falar assim, pô, você prega uma coisa e faz outra? Aí ele falou assim, eu não sou o caminho, eu sou a placa que mostra o caminho. Cara. Quer dizer, assim, de um cinismo, né? De um... Então a gente, mas você pode, que falou assim, não querendo te corrigir, mas você falou assim, a pessoa leu todos os clássicos em grego e latim, e se está fazendo a coisa errada é porque não entendeu, às vezes não entendeu, mas ele tem a liberdade de, mesmo entendendo o que ele julga como certo, ele fazer o errado. Mas o que o Amoroso quis dizer é uma coisa que a gente vê na prática e a gente conhece pessoas assim. Que aí tem gente que não entendeu. Não entendeu, tem também. Não, e se o cara entendeu, ele é maléfico. Perfeito. Ele já tem uma tendência maléfica. Só falei né? assim, que não é causa e efeito você ler e não entender. Às vezes você pode entender e mesmo assim você e tomar outro caminho. Ter a liberdade, né? Ajustou, né? Só aumentou aqui o leque. E aí, podemos ir pro episódio? Só vou dar um acréscimo. Em grande parte, a poesia era didática, tem até o nome, né? Poesia didática. Tinha poesia para teatro antigo para diversão e tinha o teatro e a poesia didática, que era para ensinar. E a maioria era didática mesmo, né? A Ilíada e a Odisseia era didática. Era quase grego. Didática, né? Só a comédia, que era mais todos eram didáticos, né? O drama todo, né? A dramática antiga, que é a tragédia, a comédia atrás de comédia. A tragédia era para você aprender com as grandes personalidades e aprender com esses exemplos trágicos. A comédia era para falar de coisas cotidianas e costumes, para você ter o exemplo ou contra-exemplo de como se portar ou não na sociedade. Era tudo meio didático, era tudo meio com razões políticas. Igual hoje, né? Plano de fundo é político. Lá era, de certa forma, assim. A abordagem era meio para se comportar direito em Atenas, senão tu vai se lascar. Uma questão faz igual o Édipo, faz igual... Se comporta fora da lei para você ver. É isso aqui que tem que fazer. Não preciso te mostrar a lei. A poesia e a tragicómédia vai te mostrar como se comportar. Tinha muito esse plano de fundo. E aí, vamos pro... Quando eu falo vamos, é para você ler aí o trechinho, pra gente debater. Infelizmente, eu não... É a continuação, né? Que é isso que... Então, tá escrito aí na descrição, Entre o Bovino e o Humano, parte 2. Eu, infelizmente, eu não pude estar na parte 1, fiquei chateado, porque esse é o momento da minha rotina dos que eu mais tenho prazer, essa resenha aqui, que segue depois, né? A gente vai continuando. Acaba o episódio, a resenha... Acaba o episódio, mas a resenha continua. A resenha é eterna. E quando a gente está junto é muito melhor. Acabamos de passar um sábado inteiro muito divertido, muito proveitoso. Espero que a gente possa repetir mais vezes. Amoroso, você quer ler um trechinho aí? Eu peguei aqui a parte do Moisés e do Buda, depois no final ela vai fazer a conclusão do bovino, porque eu peguei um pouco no bovino no outro episódio. Vocês vão lá assistir e depois retomem por aqui. O Luiz Gonzaga de Carvalho fala nesse texto dele que eu transcrevi, só para contextualizar para quem não viu primeiro, eu transcrevi uma aula dele, fui passando por papel e fui corrigindo algumas coisas e é isso. Ele fala que, da parte que a gente pegou, né? Nós deu uma cuspida aqui na tela maravilhosa. Todo mundo possui uma espécie de complexo de Moisés ou complexo de Buda. Não a parte interior, mas a compreensão do ser humano. Que todo ser humano, no fundo, ele quer tentar compreender a realidade do ser humano, mesmo que ele não saiba que ele queira compreender. Estava até conversando com uma aluna minha, só um adendinho rápido. Eu sou um tremendo fofoqueiro, né? Eu já falei aqui, eu gosto de saber da vida de tudo quanto é artista, tudo quanto é coisa. Quando dá uma merda, eu falo, meu Deus do céu, menina, que absurdo. Tô bege. Só que eu tava falando isso com a minha aluna. Eu falei, não é por causa disso, é porque a lei não é só simplesmente a vida da pessoa mesquinhamente. Eu gosto de saber o comportamento do ser humano como um todo e do brasileiro atual, né? Que é das coisas piores que tem. Fulano de tal é preso por divulgar jogo, fulano de tal faz tal coisa... O nego se forma em advocacia, não sei o que, em medicina e faz um montão de besteira. Aí tu pergunta como é que esse cara se formou, que formação que ele teve, de onde ele veio, o que tá se ensinando. E esses assuntos vão levando muito adiante. Então, no fim das contas, todo mundo quer saber um pouco mais de ser humano e a maioria das pessoas costuma ir pelo lado errado. Não é quer dizer que eu tô no lado certo, mas eu imagino que meu lado é o menos errado dos outros lados, né? Aí fala, todo mundo tem complexo de Moisés. Aí ele diz, eu me sento aqui, eu entendo, eu tiro de letra. O que todo mundo esquece é que Buda, antes de fazer isso, passou 14 anos lendo toda a tradição hindu acerca do que era a vida humana. Então ele não virou Buda à toa. Iluminou, eu sei o que o ser humano é. Não é.
E Moisés a mesma coisa, antes dele sentar e ir. Não, espera aí. Agora eu vou resolver o problema da humanidade, por mim mesmo, sozinho aqui. Como se fosse só um puro e simples iluminação. Agora, isso aqui, claro que é uma fala meio gnóstica, né? Essa galera é meio gnóstica. Pelo conhecimento, eu resolvi a humanidade. Você sabe disso, né? Mas depois, não vou falar o que é gnóstico não, porque isso aí entra na seara, você procura aí no Google. Ou me procura no Instagram. O Gulu entendeu o que eu quis dizer. Talvez o Alan também tenha entendido. Você sabe essas porra de gnose? Ah, então sabe. Eles passaram décadas assimilando toda a tradição cultural do seu povo, lendo, passaram décadas lendo e passando. É claro, dificilmente algum de nós vai passar algumas décadas lendo e pensando, e depois disso vai mudar o mundo como Buda mudou, como Moisés mudou, ou como Jesus Cristo mudou. Mas o nosso objetivo, na verdade, é muito mais modesto, que a gente está falando aqui. Não queremos mudar o mundo, queremos mudar apenas nossa própria vida. Que, por conseguinte, a gente acaba mudando a vida de alguém em volta da gente, né? Ser humano é conhecer. Ser humano não é pagar as contas, como é uma atitude simplesmente bovina, pagar só as contas. Isso qualquer minhoca faz. Desculacha mais ainda. E, evidentemente, as minhocas pagam a conta delas com a realidade. Tanto pagam que vivem. Ser humano é compreender. Ah, claro, conhecer a física, matemática, muito bonito, maravilhoso. Mas isso não serve para nada se não compreender o ser humano. Existe uma obra notável sobre isso, se chama Em Defesa de um Matemático, de Thomas Hardy. Ele foi um grande matemático do século XX. Nesse livro, ele vai escrever o seguinte: olha, a matemática é um negócio maravilhoso, é genial, é incrível. Passei minha vida toda a só estudar matemática. E minha vida foi uma merda. Não valeu a pena. Não entendi nada sobre mim mesmo. Tudo que eu quis deu errado. Todas as pessoas que eu gostava se afastaram de mim. Não entendi nada. Ninguém gostava de mim. A vida do matemático é uma droga, porque essa foi a única coisa que eu quis aprender e compreender da realidade. E ainda fala: eu posso até ter sido uma pessoa brilhante, porque ele foi de fato um matemático brilhante. Mas eu deveria ter usado essa inteligência para um objetivo mais interessante, mais útil, que é o ser humano. Então vocês podem se tornar o sujeito perfeito, um excelente profissional, um grande médico, um grande matemático, um grande político, um grande advogado, um grande ator. Que é que a gente fala do aspecto técnico, né? Não valerá nada. Quando chegar no final, você vai dizer: não valeu a pena, porque o ser humano, enquanto ser humano, só serve para uma coisa: compreender. Ele não deve gastar essa vocação com ninharias. Essa é uma vocação tão sublime. Está abaixo da dignidade dela ser desperdiçada exclusivamente com objetos pequenos e mesquinhos. E é assim que acontece. É essa coisa que é a inteligência humana. Você usa ela para entender do ser humano para cima. Do ser humano para baixo não vale. É dele para frente, de um ser humano ou coisas melhores. Menos do que isso, você está jogando fora o seu talento. Finalizou até o texto, essa parte. Posso começar? Manda abraço. Porque até porque o título, né, do episódio é uma provocação, né? Do humano ao bovino, né? E o que acontece? Pelo que o Almorodo falou aí, do negócio de pagar conta, das coisas técnicas e materiais, se a gente for ver, a nossa fisiologia, o nosso modo, né, a gente respira, a gente se alimenta, é muito parecido com os animais, né? Os animais se reproduzem, né? Isso tudo a gente, né, a gente tem o casamento, não precisa casar para reproduzir, mas enfim. O nosso modo de viver é muito parecido com o do animal, só que um pouco mais sofisticado nessas questões. Por exemplo, a nossa maneira de conseguir alimento é trabalhando, conseguindo dinheiro e comprando alimento. O bicho vai lá e consegue o alimento na natureza. Então, a gente, mais uma vez, a gente só tem um modo mais sofisticado de conseguir o que ele está conseguindo. Então, quando a gente fala do humano ao bovino, que a gente puxa, o que o Amoroso está falando aí da questão da literatura, de tudo, é porque a gente se torna humano a partir de momentos que a gente começa a operar certas capacidades que são estritamente humanas, que eu vou sintetizar aqui como uma transcendência da matéria. Né? Quando você começa a poder falar o eu, né, na primeira pessoa, eu, porque o animal, enquanto ele está lá buscando, que a gente também tem esse modo de sobrevivência, a gente precisa sobreviver, a gente tem que respirar, a gente tem que comer, né, a gente tem que reproduzir para a continuação da espécie, isso tudo o animal faz.
A questão, por exemplo, do trabalho do cara ser muito rico, né? É como um animal forte na natureza. O que o animal forte na natureza ele tem? Ele tem um território maior, que pode ter um território com mais água, com mais alimentos. E o homem, que também é poderoso e é rico, o que ele tem? Um território maior. Ele pode viajar para qualquer lugar, ele tem o poder de adquirir certas coisas que o animal forte na natureza, o chefe, vamos dizer assim, também conquista. Então você vê que até essa parte de você conquistar, ganhar dinheiro, a gente ainda está falando de uma parte animal. É uma parte animal, né? Com sofisticação. Sim. Né? Porque o leão lá... É a nova força. É a nova força. O leão ele tem um melhor território, ele pode ir mais longe, porque ele tem menos predadores. Assim como um homem poderoso, ele tem uma capacidade maior de expansão. Só que o que a gente está falando aqui, que através da educação e da literatura, enfim, dessas questões que são humanas, é justamente para a gente poder falar em primeira pessoa. Eu, né, que a gente estava falando da iniquidade, você tem a liberdade, aí encosta no que a gente fala de liberdade de ambiente. Né? Enquanto você está nesse meio material, você é muito influenciado pelo ambiente. E justamente a questão da educação e das humanidades é para você poder ter uma espécie de autonomia, né? e de liberdade em relação ao ambiente. Então a gente tem que entender que nós somos animais, nós somos influenciados pelo ambiente, mas nós temos que aumentar o nosso ferramental para que a gente, mais uma vez repetindo, possa falar em primeira pessoa. Porque senão, se você é totalmente influenciado pelo ambiente, você não pode falar eu. Né? Você não pode falar eu fiz isso. Porque não é você, é o ambiente. Então, você é passivo, né? Justamente quando você fala eu fiz isso, é porque você tá falando, um bicho não pode, porque ele está com fome, ele vai comer. Ele viu uma fêmea ali, ele vai transar, ele vai, então, não é eu. O cachorro fala assim, eu quis comer, eu quis transar. Não, é o ambiente que influencia ele 100%. E nós não, nós somos influenciados, né? Fique bem claro que a gente não nega a influência do ambiente, mas a gente, justamente, que a gente falou no começo do episódio, o nosso caminho de desenvolvimento é para que a gente não fique tão à mercê do ambiente. Essa questão que você acabou de falar, você falou, acho que falou muito bem no episódio, na parte 1 desse episódio, e acho que esclarece muito do nosso ponto de vista, que eu acho que eu posso colocar aqui como nosso ponto de vista, em relação a essa questão da liberdade e do determinismo. Porque a gente fez 2 episódios inteiros sobre isso, mas nesses 2 episódios que a gente discutiu de uma maneira muito profunda, ainda assim não teve uma explicação tão didática como essa que você deu na parte 1. Vou fazer igual o Amoroso agora, volta lá, escuta a parte 1, porque está falando isso, porque e algo que a gente também tem convergência aqui, a gente acha que a maior parte, sendo um pouquinho grosseiro, vai continuar sendo gado. E hoje em dia... Tem que ser. Não dá para todo mundo abstrair. O que é engraçado hoje em dia, Amoroso, vai ser, né? Por questões políticas no Brasil, a polarização que a gente teve é um lado chamando o outro de gado, sem perceber que os dois são gados. Sim. Extremamente gados. Exatamente. O gado falando do gado. É um gado com um pouquinho mais de capacidade de se expressar. Eu fui bastante grosso agora, eu sei. Vou até passar o... Foi até esse caso, como se o fofoqueiro mor, eu tava vendo. De um lado, a Deolane foi presa por estar fazendo tal coisa. E ela vota no Lula. Tirou foto, 13 na alma. Do outro lado, Gustavo Lima tava com o mandato aberto, não sei nem se foi preso ou não, e votou no Bolsonaro, tirava várias fotos. Cada um é bem correligionário dos seus. Só que os dois estão envolvidos na mesma tramóia. Aí... a galera daqui foi lá, tinha que ser bolsonarista, tinha que ser não sei o quê. Aí a galera daqui tinha que ser lulista, porque ladrão que... Caraca, maluco. Os dois, cara, isso não tem nada a ver. Ou antas quadradas, não tem nada a ver com isso. Pô, que antes tivesse a ver. Parou de ter importância a questão moral e personificou o problema. É uma personalização ou uma personificação. Tá no personagem que eu quero dizer. Se é do Bolsonaro, eu quero nem saber do conteúdo. Se é do Lula, eu também não quero nem saber do conteúdo. Ou seja, não importa eticamente, moralmente o que está acontecendo.
Importa de que lado você tá. É Flamengo e Fluminense, cara. Completamente. E essa questão, cara, voltando, assim, você vê, o animal, o cachorro, quando ele nasce cachorro. Ele já é cachorro. Ele não tem que ir pra escola, a gente não tem que ser educado. Entendeu? Então Agora, a gente, vou falar um negócio aqui que, logicamente, pode ser polêmico, mas, assim, a gente não nasce humano. Não. A gente não nasce com essas características humanas, com essas operações. Né? Em potencial, é impotência. A gente não atualizou ainda. Então, justamente por isso que o ser humano tem que ir para a escola, por isso que ele tem que ter pai e mãe. Se a tartaruga nasce, ela já sai do ovo ali, ela já sabe o caminho do mar, e quando ela mergulhou, já é tartaruga, cara. Agora, deixa o recém-nascido ali na beira do mar, para tu ver. Acabou, entendeu? E mesmo com 1 ano, 2 anos, 3 anos... Característica humana é só morfológica. É o que a gente já falou, assim, essa questão do eu, a gente já falou em outro episódio, vai começar a ter possibilidade de surgir, cara, lá para, sei lá, 20, possibilidade. Porque até então, você não escolheu pai e mãe, você não escolheu o lugar que você nasceu, você não escolheu, muitas vezes, a escola que você vai estudar. Então, você é muito influenciado pelo ambiente, muito no início. Muito, muito. E aí, justamente, que a gente estava falando... Você nem se separa direito do ambiente, né? E tem muita gente aí defendendo, já que a gente está no episódio da polêmica, tem muita gente aí defendendo sistemas de sistemas sociais que abolem. A pessoa não percebe isso, mas são sistemas não abolicionistas, não. Sistema que deterministas que abolem o eu. Cerceiam o eu. O eu passa a não ter mais importância nenhuma. Mas o indivíduo, ele não existe. Tem eu não vou nem falar o nome, nem o nome do autor, nem o nome do livro, porque para não gerar mais polêmica, mas tem um livro que chama de distopia, um livro até curtinho, e que ele começa contando uma situação, uma sociedade que as pessoas não podem falar ou não sabem a palavra. Eu não lembro agora se não podem ou não sabem, acho que não sabem a palavra eu. E aí um desses indivíduos, os indivíduos são codificados por números, não tem nome, tem códigos, e um desses códigos escapa do sistema e chega num lugar e descobre que existe uma maneira diferente de se ver, e descobre que ele pode falar eu. Aí ele se descobre um ser humano, ele faz uma certa transcendência ali, como a gente gosta de falar. Não necessariamente essa transcendência que a gente está falando aqui, porque ali é pior. Né? Ele nem sabia que ele podia falar eu. Olha que loucura. Ele está atrelado a um sistema totalmente determinista, com tudo absolutamente... Mas tem alguém que está lá em cima se dando bem em cima desse determinismo aqui embaixo. Por isso que, inclusive, eu tenho muito medo dessas filosofias que empurram para esse caminho, porque elas abrem as portas enormemente para um grande totalitarismo. Porque sempre, dentro desse ambiente, sempre vai ter, sempre existiu, vamos dizer assim, o que o Amoroso falou, né? Vai muita gente... É difícil sair desse determinismo, só que quem sai, cara? Aí tem um controle, se for um tirano... Dependendo, exatamente. Vai ter um controle absurdo, cara. Porque assim, ninguém sai. Aí ninguém sai, então todo mundo precisa de controle, então todo mundo é gado. Você tem que ser tudo determinado, tem que ser tudo, vamos, entre aspas, prescrito. E aí, como é que você faz? Aí, quem é que vai fazer essa determinação? O ambiente não, tem alguém que está liderando isso para dizer o que é melhor para mim, o que é pior, para onde você pode ir, o que você não pode ir, o que você pode falar, o que você não pode falar. É uma loucura. Alguém vai ter que determinar isso. E quem determina o que esse alguém pode determinar? Ninguém. Aí é um Deus, que é o Senhor da razão, que vai... Essa aí é totalitarismo. Aí a gente já sabe o fim da história. Aí os gados acham que é maravilhoso um negócio desse. É engraçado que essas injunções da cultura, né? Eu vejo isso muito em mim, por isso que eu costumo falar que quando eu era mais novo, eu imitava muito o comportamento do meu pai, só que aquilo me dava angústia. Eu não sei se aquilo dava angústia pra ele, que ele era meio natural de agir assim. Eu via aquilo me dava angústia, mas apesar de me dar angústia, eu replicava. Aí eu fazia aquilo quando era pequeno, aí tinha um aspecto de malandreco, porque os amigos porque vinham de comunidades mais carentes, eu morava no enclave no subúrbio.
andando com aquela molecada, fazendo aquilo todo. Talvez esse comportamento não desse angústia para um e outro, mas talvez desse angústia para um e outro. E que, na verdade, tem gente que tem umas certas tendências, tem gente que tem outras certas tendências, por N motivos, não dá pra saber direito. Mas, por exemplo, o comportamento que eu tinha, que era muito imitativo do meu pai e do meio que eu vivia, em vários pontos me gerava angústia. Sem ficar aquela coisa, pô, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa errada. Não é pra eu ser assim. Alguma centelha ficava me incomodando e todo mundo morre com esse incômodo, não sabe o que é. Aí chega na velhice, fica incomodado, se sente mal, se sente sem sentido, não consegue se entender, não consegue entender ninguém, que ele fala até nesse texto. É o eu pequenininho, Sim. é o eu muito pequeno. Essa tua angústia era que o seu eu estava ali mínimo e você, de repente, sabia não, né? Mas intuía que aquilo você tinha que desenvolver de alguma forma. Porque assim, eu estava falando daquele trajeto. Quando você está lá, você totalmente criança, 2, 3 anos, determinado pelo ambiente que os teus pais propiciam, de lugar, de cultura, e daqui a pouco você tem que começar a tomar decisões. Como a primeira, assim, vamos botar assim, a primeira é a faculdade. Você com 17, 18 anos, você tem que tomar um rumo ali que você foi totalmente determinado. Não é uma escolha consciente. É uma escolha através do... Aí daqui a pouco você namorou, casou. Também, pô, todo mundo sabe aqui que, né, no começo do relacionamento você tá ali meio que não tem experiência e não sabe, você nem sabe o seu eu, quanto mais da sua mulher. Tua mulher também sabe do dela, aí daqui a pouco filho. Então, quer dizer, pô, é por isso que a gente fala assim, que não é fácil esse desenvolvimento que a gente está propondo, né, que a gente... Foi o início do episódio, que a gente não vai chegar num ponto, estamos prontos. Não, a gente está desenvolvendo. Só que a gente está justamente chamando a atenção que é difícil, é um caminho árduo de você estudar, de você pegar um livro, ler, de você ver uma pessoa mais experiente falando e tentar sair da sua bolha que você mesmo se colocou, que todo mundo se coloca. A gente não tem como não estar dentro da própria bolha e tentar furar essa bolha. Você fala assim, pô, peraí, mas eu tenho que me enxergar. Aí vai naquela coisa do autoconhecimento, né, que é muito deturpado, na minha opinião, quando falo de autoconhecimento, que aí fala assim, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não é isso que é autoconhecimento. Não, Eu me conheço porque eu sei que eu gosto de sorvete. Essas coisas ridículas, né? É uma transcendência de você mesmo. Você é aquela história, né, que eu gosto muito desse exemplo, que nós somos uma pessoa só, mas nós temos 3 personagens que estão sempre com a gente, que é o personagem que elabora o plano, né, vamos dizer assim, o roteirista, porque você pensa sobre a sua vida, então você vai, né, pensando o que você vai fazer. É ao mesmo tempo a pessoa que executa e ao mesmo tempo a pessoa que julga aquilo que você... Todo mundo é um... Aí eu ia falar o nome do cara. Todo mundo é um diretor e um ator. Todo mundo é igual um cara que tá nas instâncias superiores aí do judiciário. Você vê que a vida... Você vê que os 3 poderes são esses 3 personagens. É o legislativo, né, que vai... no Brasil já está deturpado. Ele é a vítima, ele julga e ele condena. Mas a base é essa. É o legislativo, é o que vai fazer o roteiro, é o executivo que vai executar e o judiciário que vai julgar o que foi o roteiro e a execução. Feedback, né? E é perfeito isso. É beira o perfeito. E se você souber como que está o seu roteiro, como que está a sua execução e como você mesmo está se julgando, você já dá um passo monstruoso. E você começa a entrar no verdadeiro autoconhecimento. E é claro que também não dá para fazer isso sozinho. Você tem que elencar uns professores ou pessoas que você veja que tem uma capacidade superior, que já chegaram a certos níveis, e você vendo o que eles vão falando, você tentar pegar aquilo para si e seguir aquele caminho no qual o cara falou, para entender realmente se você está sendo você ou parecendo que está sendo você. O que é legal, né, que assim, o episódio anterior com o Henrique, a gente falou sobre isso, né? A gente estava falando sobre isso, estava falando mais sobre profissão, mas a gente estava falando sobre isso, experiência, escutar os mais velhos, escutar quem já está num caminho mais à frente, que já viu muita coisa que você não viu. Baixar a cabeça, não ser arrogante de... chega um pós-doc lá, o cara não tem pós-doc, mas isso não estava escrito no artigo de fulano de tal, isso aí que você está falando não tem evidência. Amigo, tu tratou quantas pessoas? Tu tratou 10 mil.
Ele teve sucesso com 9.000. Tu tratou nenhuma, não teve sucesso com ninguém, nem fracasso com ninguém. Talvez tenha fracasso no laboratório lá, que tu pegou um rato e botou lá, pegou uma amostra, botou lá, mexeu com ninguém. É um processo, eu diria, que a gente passa por um processo contínuo de educação. Contínuo. A educação, ela é continuada, né? Continuada. Que faz todo sentido com aquilo que a gente tem na assinatura, que é um processo de educação continuada, que a gente vai, inclusive, vendo ali a necessidade do que a gente precisa incluir, do que a gente precisa mexer. A educação não acaba nunca. Eu costumava dizer que eu estava me reeducando, porque quando eu acordei para a cagada que tinha sido a minha educação em si, eu preciso me reeducar. Mas efetivamente não é reeducar, é continuar a educação. E aprimorar e mudar o trajeto um pouco para ajustar e fazer com que ela leve para esse caminho do autoconhecimento, da transcendência. E aí entra quando você falou assim... Diminuir um pouquinho a gadice. Que eu vi a cagada, você falou assim, eu vi a cagada. Quando você fala eu vi a cagada, entra o judiciário. É isso aí. Você está julgando. A você mesmo. Aí uma hora você fala assim, pô, peraí. Cara, esse é um ponto, Gulu, deixa eu trazer isso aqui para vocês dois. Esse é um ponto muito importante, porque aí nisso teve um... Eu vou falar então de mim agora, fazer uma autorreferência. Eu cheguei a um ponto que eu percebia que eu precisava de mudar alguma coisa, antes de perceber saber o que era. Algumas coisas estavam muito ali no meu feeling. De eu olhar e falar assim, cara, eu acho que eticamente isso aqui está correto, mas o caminho que eu estou vendo que está indo, eu não consigo concordar e eu não consigo argumentar para cá. O que eu estou perdendo? E eu comecei a ver o que eu estava perdendo. Isso é um lado da história. Outro lado, em relação à profissão, como eu me envolvi em laboratório muito cedo e comecei a ler artigo muito cedo na academia, na faculdade, porque eu trabalhava antes sem. E eu digo sempre que eu dei uma emburrecida, porque eu trouxe toda a minha experiência da rua, da vida, e teve uma hora que eu meio que apaguei essa experiência. Apagou, né? Eu joguei fora, porque eu estava lendo e falei assim, cara, como é que eu fazia isso se eu não tinha evidência, se eu não tinha evidência? Criticava a própria experiência e que dava certo, criticava através de uma coisa que nem tem ligação direta com aquilo. E aí, para entender depois, para eu começar a conseguir juntar a experiência com a ciência, e entender que eu não estava errando porque eu não tinha evidência, porque eu errei. Sim, claro. Eu estava errando porque eu vou continuar errando. Exatamente. Não botar a culpa na falta da evidência. Porque o erro continua. Mas todo um processo, Gulu, que me fez olhar e falar, cara, eu preciso rever. E eu vejo pessoas, sem sacanagem, cara, pessoas do meu convívio, que eu acho que são pessoas brilhantes, que já passaram, que quando o cara tá ali, até os 30 e pouco, 30, 35, até os 40, vamos lá, vamos botar aqui uma barreira. Cara, quebrou a barreira do 40 e você não faz esse exercício, porque o meu incômodo começou... Eu sou zero precoce, tudo meu é mais tardio. Eu devo ter sido adolescente até os 30 anos, talvez. Se bobear, a galera falou que vai até os 25, 24. Adolescente até os 30. Coitada da Karina que me aturou. 35, o nego tá comendo terra, bebendo água do vaso. Karina casou comigo, eu acho que eu tinha 32. Porra, caraca, ela é uma heroína, porque realmente, cara, que processo de amadurecimento lento meu. E chegou uma hora que eu como eu falei, eu sabia que tinha alguma coisa cagada, eu só não sabia o que era. E de repente era o caso, Alan? Tu fez assim, tu deu uma foguetada, então, de repente. Mas eu sofri bastante para poder entender. E quando eu olho para trás, eu falo assim, caraca, mas não vou ficar também me lamentando com relação a isso. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, como eu vejo pessoas que passam dos 40 e não se tocam, não fazem esse julgamento de si próprio, que precisa revisitar o discurso repetido, as ideias. Isso aqui é por quê? Por que eu cheguei nessa conclusão aqui? Deixa eu olhar. Cara, porque eu não estou falando... E aí, eu não estou falando isso porque eu acho... Eu estou falando porque eu fiz. E eu sei a importância de você falar assim, cara, por que é isso? Por que é isso? Por que é isso? E algumas coisas você vai seguir, você vai ratificar, outras você vai retificar. Outras você vai aprimorar e outras você vai descobrir. É o processo de educação continuada, mas eu fico assustado. Pessoas brilhantes, Gulu. Eu sei disso, eu sei. Eu tenho essa mesma percepção. Impressionante. A mesma percepção. E esse negócio que eu falei dos 3 personagens, eu não tirei isso da minha cabeça. Disso aí.
Eu não tirei da minha cabeça, não. Isso aí é até um método terapêutico. Porque quando você está lá no set terapêutico, você pode ver a pessoa, se ela está ruim, né, ou errada, vamos dizer assim, errando, e como ela vê a vida dela, ou seja, como ela faz o roteiro. Às vezes o roteiro está legal, mas ela executa mal. E às vezes o julgamento dela está ruim. Então é uma técnica terapêutica. Olha só. É difícil Então, assim, saber. Porque você vê que, pô, aí você olha pra pessoa e fala assim, cara, olha só, ela tá com o roteiro certinho dela, tá julgando certinho, mas ela tá fazendo tudo errado. Aí você tem como ir mais certeiramente nas ações que você vai falar pra pessoa. Porque isso realmente, pra mim, quando eu vi isso, eu falei, cara, isso não é aquela questão, eu falei assim, será que é verdade? Não é. Pra mim, assim, eu falei assim, cara, é a realidade, é isso, assim, não tem... É que a gente fala muito de verdade, né? Pra mim, não é que, pô, seja uma verdade absoluta, mas, pô, tem muita relação com a realidade, tem muita relação com a nossa vida, muito. Ah, perfeito. Interessante que esse feedback, ele também, a realidade, ele mostra que você provavelmente está indo pelo caminho certo. Parece que com o avanço da inteligência, né, e dos conhecimentos de quanto a ser humano e os feedbacks internos, você, até por outras pessoas que ainda estão em passos anteriores, ou pela própria realidade se impondo, você fala, caraca, eu acho que realmente o meu feedback para mim mesmo foi correto, e eu acho que eu estou seguindo por um caminho que a realidade, diga assim, aceitaria como um bom caminho, né? Esse negócio que você falou do feedback é maravilhoso, porque eu não vi a palestra toda dele, não, do Jordan Peterson, quando ele veio aqui no Brasil, mas eu assisti boa parte. E ele fala uma hora que é o seguinte, que ele fala o seguinte, que falar a verdade é uma aventura. Por quê? Porque quando você está falando, você automaticamente, tocando no assunto da nossa parte animal, você tem o instinto de autossobrevivência. Então, tudo aquilo que você falar pode ser que não seja a favor de você mesmo. Então, você falar a verdade, você enxergar a verdade, é uma aventura. Não é uma coisa natural, não é algo que a gente naturalmente vai ser honesto, até para dar esse feedback que o Amoroso estava falando, de você para você mesmo. Porque você tem essa coisa animalesca de você querer se defender. Ao se defender, você está se pesando. É do caralho, hein? Porque tu tá falando, eu tô identificando claramente isso. Claro. Maneiro. Porque, pô, é muito fácil de ver um exemplo, você tá lá querendo vender alguma coisa, você é um vendedor. Pô, dependente do que você falar, cara, tu vai estragar a tua venda. Você falar a verdade, às vezes, numa venda, pode estragar a tua venda. E aquela técnica de retórica. Se você já convenceu a pessoa, cala a boca. Eu estava conversando com... Se você continua... Você pode não gosta da venda? Eu estava conversando com uma aluna essa semana e ela estava me contando o caso de uma pessoa no Instagram que é uma intelectual que cresceu muito, chegou a meio milhão de seguidores, e num determinado momento ela precisou se posicionar com relação a uma coisa e as pessoas começaram a cobrar, e elas, por conta da audiência, ela se posicionou de maneira em cima do muro, e quem conhece criticou, porque falou assim, a gente sabe que esse não é o seu posicionamento, por que você não vai? Na verdade, deixa explodir. Porque se ela for, os 500 mil viram 350 mil e tá preso ali naquele negócio. Como a verdade não saiu por uma autossobrevivência, por uma defesa. Isso. Eu tô falando aqui 500 mil, 350 mil, eu tô conjecturando. Sim. É o que eu vejo, e a gente vê as pessoas, às vezes, se abstendo de... A gente mesmo se abstém pra cacete aqui. Não, mas as pessoas se abstêm de falar a verdade para não perder. Só omite a verdade. Mas a gente solta algumas coisas aqui, já começou a soltar, porque algumas coisas que a gente omite é porque não é a proposta do nosso, por exemplo. Não tem nem momento também. Posicionamento político dentro da resenha Segundo Eu Começo, não tem. E de vez em quando eu e o Pedro, e a gente tem uma visão política muito parecida, de vez em quando a gente solta um negocinho e porra, por que eu falei? Porque a gente quer atingir as pessoas independente de ideologia, independente de opinião política, independente de quem vota, quem não vota. Sim. Nosso assunto é outro. É tua saúde, tu pode ser qualquer muito mais no Segundo Eu Começo. É outra parada. É um assunto de saúde e qualidade de vida para qualquer pessoa. Aqui cabe um pouquinho mais quando a gente fala de filosofia, porque a gente pode tomar essa decisão. Em alguns momentos a gente já fez isso.
de fincar o pé um pouquinho mais nas nossas convicções, entre aspas, ideológicas. E só para vocês saberem, nós temos posições ideológicas aqui diferentes entre os três. E que não tem crise nenhuma. Porque são diferentes, mas elas têm uma vertente, um propósito, uma base semelhante. Compreensível, digamos assim. Mas acho que o propósito é mais semelhante. Mas, enfim, eu queria, Amoroso, mudar o rumo dessa prosa, que foi para um lado ruim, depois eu vou até me arrepender de ter falado isso, e pegar e pedir para você, para a gente terminar, uma consideração. A gente está fazendo um episódio mais curto por conta de vários atrasos que aconteceram hoje. Eu queria que você fechasse o episódio para a gente com as suas considerações em cima do teu aprendizado desse texto que você leu. Do termo bovino, da natureza. Que eu espero que esteja na descrição, para a galera poder ter acesso. Eu vou consertar ele lá no computador e vou botar. Por exemplo, eu vou dizer isso citando um exemplo. Quando ele fala termo bovino, movimentar com bovino como uma minhoca, é deterministicamente pressionado pelo ambiente. E você suplanta isso com a inteligência, que é unicamente humana, né? Que vem através do poder da linguagem, né? Da capacidade linguística. E citando um exemplo, depois que eu comecei a estudar bastante, comecei a tentar me reaver com a realidade, né? Fazer as pazes com a realidade de novo, eu comecei a meio que sair da lógica bovina da minha própria família. A movimentação de uma parte da família, que é a que eu convivo mais, é uma movimentação linear e bovina. Todos os mais velhos vão por aquele caminho, todos os mais jovens, entre meus primos e tudo, vão pelo mesmo caminho, fazem as mesmas coisas, repetem os mesmos comportamentos e são exatamente a mesma coisa. Mesmo tendo uma certa instrução, lendo e tudo, é como se eu tivesse saído da minha família, enxergado ela de fora e vendo que eles estão se movendo bovinamente. Aí uma vez eu sentei com meu pai e eu criei uma teoria sociológica intrafamiliar, que é bem razoável. Sentei com meu pai e contei a teoria sociológica intrafamiliar. Cara, ele ficou assim, ó. E olha que meu pai tem vários problemas também, né? Caralho. Porra. Ele não falou a palavra verossímil, mas, cara, isso tem muito a ver. Porque ele não tinha parado pra pensar, porque ele tá outro maluco. Aí caraca, cara. Aí ele pegou isso, ele conta pros outros como se fosse ele. Aí que não, pô, que tal família? Aí eu falei, pô, mas vem cá, o que eu falei não parece real olhando de fora, olhando todo mundo da família ali, se movendo deterministicamente por causa de uma questão inicial que aconteceu na geração do meu bisavô, que depois veio fazendo aquele movimento em cadeia determinístico na família e que ninguém tentou ser si próprio e para sair daquele determinismo familiar. Aí ele, caralho, ele ficou assim, ó. Eu ainda não contei isso para outras pessoas da família, depois eu vou contar. Mas aí quando eu olho de fora, parece que eu sou um ser estranho, mas aí você fica com aquele ar professoral. Porra, eu entendi a realidade e eu tenho alguma coisa para falar para a família inteira, mesmo para os mais velhos, que eles não estão enxergando, que eles estão se movendo. E você, numa reunião de família, você vê as atitudes, as falas, e você fala. Aí você fica meio arrogante. É nesse momento que você tem que refrear. Que você fala... Tem que saber falar. Essa pessoa, ela tá seguindo um determinismo que veio do bisavô, ela tá repetindo. Ela não sabe que tá repetindo, ela acha que isso é o normal. E ela acha que eu sou esquisito. Aí você vê, isso é muito engraçado. Aí você nota que talvez o teu caminho tá correto, que você saiu do determinismo ambiental, microambiental, e você se tornou uma pessoa diferente do determinismo microambiental. Como é que isso explicaria? Aí o cara vai no argumento circular, né, tautológico. Não, porque você viu aquilo, alguma coisa te incomodou de fora, te influenciou de fora, aí você reagiu, você saiu, mas outro grupo ambientalmente te puxou, que nunca acaba. Vai ser tautológico, eles vão sempre arrumar uma ponta para falar. Tá justificado previamente, é muito né? fácil, né? Tem um termo de Kant que fala isso. Depois eu lembro. Que quando a justificativa tá antes do... Diga aí. O que o Amoroso está falando, vou mais uma vez puxar a sardinha que eu gosto, né, de estudar psicologia. Tem um psicólogo já falecido, famoso, Lipodizonde. Ele fala, ele trabalha o inconsciente familiar. É justamente o que você está falando. Eu nem sabia. A gente tem eu sei disso. A gente tem uma tendência a seguir, um inconsciente familiar. Ele até dá o exemplo que esse inconsciente familiar é um palco giratório. Então, aquele palco da sua família, das ascensões e quedas,
as virtudes e vícios, vai passando na tua vida e você entra nesse palco e fica girando. Então, se não fizer Igual a correnteza. esse movimento que o Amoroso fez de sair, que é o que a gente estava falando da educação, de você sair de você mesmo, de autoconhecer você, a tua família, o processo que você fez foi esse, foi um processo psicológico. Você saiu desse palco giratório, você deixou o palco girando, saiu dele e você começou a observar o palco. E aí você chegou à conclusão do que você quer e não quer. Perfeito. É nessa que a gente passa a ser nós mesmos e não o que nossa família é, o que nosso pai e nossa mãe é. Que é um microambiente. Aí transcende. E o nosso pai e nossa mãe nos estranham por isso. Eu fui estranhado pelo meu pai e minha mãe. O meu pai, uma vez, rapidamente, que já tá na hora, sentou com o meu irmão uma vez, eles depois me contaram os dois. Ele falou, o que houve com o teu irmão, cara? Pô, caiu, bateu com a cabeça? Que eu dei um mortal pra trás na vida. Eu tava correndo pra frente, eu parei a corrida pra frente, eu chutei e dei um mortal pra trás e comecei a correr de costa. Eu dei uma reviravolta muito grande. O que houve com o teu irmão, cara? Trocou de espírito. Você deu esse mortal pra você poder aí parou. Aí teve choque. Que aí a tua corrida... Ele me estranhou, meu pai e minha mãe não me reconhecem direito. Parece que entrou outro homem e eles me veem de uma forma diferente. Já não é nem mais aquela criança, aquele bebê. Eles, caraca, é outra pessoa, é outra coisa. Engraçado. Tem uma frase do, acho que é Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, que vai muito no jargão do futebol. Que ele fala assim, corres bem, mas corre fora do caminho. Já ouvi. E no jargão do futebol ele corre fala assim, errado. cara, tá correndo errado. Exatamente isso. Bela fechada. Amor, e essa reviravolta que você está falando ainda faz com que talvez eles olhem exatamente, bateu com a cabeça, não conseguem nem ver, até ver o que houve, na verdade, um aprimoramento. Não tem capacidade. Não tem, às vezes não tem, não sei se o pai e sua mãe, no exemplo que você está dando, essa é a percepção que passa, que não tem a capacidade Não tem. de ver o aprimoramento que você se causou. É o fenômeno em si. Entendem. Galera, muito bom o papo, rápido, bom, direto ao ponto. Vai deixar o texto aí na descrição. Vou Espero acertar a transcrição. Como a gente está gravando, então eu estou falando, mas agora quem está assistindo já tem que olhar lá na descrição e tem que estar o texto lá disponível. Lá. Senão, isso, volta lá, assiste o episódio anterior, aproveita para curtir, compartilhar. Um abraço. Comentar, perguntar se quiser e se inscrever no canal, que é muito importante para gente. Forte abraço. Abração.